Você tem o costume de aceitar carona de pessoas que você conhece? Conheçam Amanda. Ela nasceu no dia 5 de julho de 1976. Ela era uma jovem de 17 anos que vivia em Nova York, Estados Unidos. Amanda foi descrita como uma jovem divertida, que amava os animais e que era completamente apaixonada pela família. As pessoas que falaram sobre ela disseram que Amanda tinha um sorriso encantador, que ela adorava bandas de rock, festas e que vivia cercada de muitos amigos. Ela morava com os pais, era filha única, nunca deu grandes problemas a eles, porém em setembro de 1993, os pais de Amanda começaram a ficar bem chateados. O que acontece é que o namorado dela ia para um outro estado, então ela queria muito aproveitar todo o tempo do mundo com ele e por isso estava chegando em casa muito tarde. Os pais dela então estipularam um horário que ela deveria voltar para casa, ela então concordou e continuou tudo bem entre eles. No dia 18 de setembro de 1993, Amanda foi até a casa de alguns amigos. Ao chegar ali, eles decidiram ir para uma festa durante a madrugada do dia 19 e então começaram a caminhar até esse local. Enquanto estavam caminhando, eles acabaram se encontrando com um outro grupo de pessoas. Não se diz o porquê, mas um dos jovens que estava no grupo de Amanda acabou se estranhando com o jovem do outro grupo e então eles começaram a discutir. A partir daí, todo mundo acabou se afastando. Amanda escutou uma viatura se aproximando, então voltou para casa onde ela tinha se encontrado com os amigos anteriormente e uma de suas melhores amigas a acompanhou. Ao chegar ali, Amanda disse para a amiga que tinha desistido da festa. Ela falou que já tinha dado o horário que os pais estipularam a ela e como ela não queria ter nenhum problema com os pais e nem com a polícia, ela disse que estava voltando para casa. Após isso, ela se despediu, começou a caminhar e essa amiga percebeu que um homem mais velho também começou a caminhar na mesma direção. Aparentemente, enquanto estava caminhando para sua casa, Amanda começou a conversar com esse tal homem. Eles então ficaram um tempo conversando, sentaram na escada de uma igreja e então um policial os abordou. Após algumas perguntas, aquele policial deixou os dois. Depois disso, aparentemente, Amanda foi para casa e aquele homem também seguiu seu caminho. Algumas horas depois, ao amanhecer, os pais de Amanda perceberam que ela não voltou para casa, começaram a se preocupar, entraram em contato com alguns amigos dela, porém ninguém sabia onde ela estava. A partir daí, tanto os familiares de Amanda quanto seus amigos informaram às autoridades o que estava acontecendo, disseram que não tinham ideia de onde Amanda estava e por isso pediram que eles começassem a investigar. Os investigadores então falaram com algumas pessoas. Infelizmente, nas primeiras semanas eles não conseguiram nenhuma resposta e também não conseguiram nenhuma evidência de onde ela poderia estar. Somente no dia 25 de outubro de 1993, mais de 30 dias depois, algo novo surgiu. O que acontece é que dois homens estavam caçando em um parque. Enquanto estavam caminhando por esse parque, eles encontraram algo suspeito, foram até o telefone, informaram para a polícia e então eles foram até esse local. Ao chegar no parque, os investigadores logo encontraram Amanda sem vida, a levaram para análise para tentar entender o que havia acontecido e ao chegar ali, os profissionais logo constataram que ela perdeu a vida porque alguém a estrangulou e ainda disseram que houve uma tentativa de abuso. Os profissionais responsáveis pela análise disseram que eles acreditavam que isso de fato não ocorreu e que foi apenas uma tentativa. Os policiais então começaram a trabalhar mais a fundo nesse caso. Eles encontraram uma testemunha que estava utilizando um telefone público na madrugada do dia 19 e então conversaram com essa pessoa. Essa testemunha disse que viu Amanda caminhando, falou que enquanto Amanda estava caminhando, ela percebeu que um carro se aproximou, que Amanda foi até ele, ficou falando com a pessoa por alguns minutos e que depois ela entrou no carro. A partir daí, os investigadores
investigadores começaram a trabalhar com a teoria de que Amanda com certeza conhecia aquela pessoa, então eles falaram com familiares, amigos dela e até mesmo foram até o colégio onde ela estudava. Ao chegar ali, os policiais descobriram que no dia seguinte após o desaparecimento de Amanda, uma pessoa que estudava com ela não apareceu no colégio e o nome dessa pessoa era Joseph. Joseph tinha entre 17 e 18 anos. Os policiais falaram com alguns amigos dele para saber um pouco mais sobre ele e esses amigos chegaram a dizer que Joseph com certeza não estava envolvido porque ele estava com eles em uma viagem que fizeram para o Canadá entre o dia 18 e o dia 19. Os policiais então conversaram um pouco mais com esses 4 jovens. Depois de conversar um pouco mais, eles decidiram contar a verdade. Disseram que quando Joseph soube das investigações, ele foi até eles, pediu que eles mentissem, dizendo que ele estava no Canadá no dia 18 e 19, e então eles fizeram isso. Os policiais então foram até Joseph, conversaram com ele. Ele tentou mentir, dizendo a mesma coisa que disse para os amigos, só que quando percebeu que os policiais já estavam sabendo da verdade, ele decidiu dizer que na madrugada do dia 19, ele estava dirigindo com seu carro até sua casa quando viu Amanda caminhando pela rua. Ele falou então que se aproximou de Amanda, ofereceu uma carona, ela aceitou e então que depois disso ele decidiu levá-la até sua casa. Ele falou que enquanto estava a caminho da casa de Amanda, ela pediu que ele a deixasse próximo a uma igreja. Ele então fez isso e contou que depois que deixou Amanda nessa igreja, ele percebeu que ela começou a conversar com um homem mais velho e então foi embora. Como Joseph contou que tinha dado uma carona para Amanda, os investigadores decidiram vasculhar seu carro, foram até ele, vasculharam tudo, fizeram uma aspiração e através dessa aspiração eles encontraram pelos pubianos. Depois disso, eles levaram essas evidências para análise e ao final do resultado de DNA, os profissionais disseram que os pelos não pertenciam a Amanda. Apesar de Joseph ser a principal pessoa de interesse nesse caso, os investigadores nada puderam fazer. Eles não encontraram nenhuma evidência física contra ele e por isso ele precisou ser libertado. Após algum tempo, sem nenhuma evidência surgindo, o caso de Amanda foi arquivado. Após muitos anos, foi reaberto novamente e somente em 2017, algumas pessoas decidiram que deveriam fazer novamente um teste naqueles pelos, já que em 2017 já existiam novas tecnologias e algo novo poderia ser encontrado ali. Após esse novo exame, os investigadores descobriram que, na verdade, aqueles pelos eram de Amanda sim, e então naquele momento, finalmente, eles encontraram uma evidência física contra Joseph que eles tanto estavam esperando. Com isso, Joseph foi preso em abril de 2018. Assim que foi preso, ele falou com alguns jornalistas, enfatizou que era inocente e disse: "A única coisa que existe são rumores sobre mim. Eu não fui a última pessoa a ver Amanda. Sou apenas a última pessoa que admitiu ter visto ela." Após alguns meses, aconteceu o julgamento de Joseph. Ali no tribunal, os promotores contaram que na juventude, Joseph foi preso por má conduta e que enquanto estava preso, ele confessou tudo o que fez para um homem lá dentro. Esse homem com quem Joseph conversou enquanto estava preso foi até o tribunal depor. Enquanto estava falando, ele disse que em um certo dia, Joseph contou que tirou a vida de Amanda e deu a ele algumas versões. Na primeira versão, Joseph disse que junto com ele e com Amanda no carro tinha mais um homem, que esse homem teve algo mais íntimo com Amanda ali dentro e que depois ele teria tirado a vida dela. Em uma outra versão, Joseph confirmou que na verdade foi ele quem tirou a vida de Amanda, mas depois ele desmentiu tudo e falou que nenhuma das versões era correta. O namorado de Amanda também foi até o tribunal depor. Ele falou que tinha se despedido da namorada no dia 17 de setembro de 1993 e por isso não estava com ela aquela madrugada. Uma amiga de Amanda e a mãe do namorado dela também confirmaram isso. Elas disseram que não teria como ter sido ele, porque ele não estava na cidade naquele dia. Apesar disso, muitas pessoas testemunharam sobre a relutância do ex-namorado de Amanda em fornecer uma amostra de DNA.
Essas pessoas disseram isso porque muitas vezes os investigadores pediram uma amostra de DNA a ele, porém ele sempre negou. Somente em 2019, após vasculhar o lixo dos pais dele, através de um garfo que ele utilizou, os investigadores extraíram seu DNA e assim puderam comparar com o DNA encontrado em Amanda. Somente em uma matéria eu encontrei dizendo que o DNA encontrado na roupa íntima de Amanda pertencia ao namorado dela e que, em sua defesa, ele disse que dias antes de viajar, ele e ela tiveram algo mais íntimo, mas que ele não se lembrava nem o dia e nem o horário. Ao saber disso, os advogados de defesa de Joseph enfatizaram que os investigadores não encontraram nenhum DNA dele em Amanda, mas que encontraram do namorado dela e por isso tudo era bem suspeito. Os promotores, no entanto, declararam que eles comprovaram que o namorado de Amanda não estava na cidade aquele dia, disseram que ele estava na Flórida e não tinha como ele voltar tão rápido assim. Eles ainda levaram um profissional. Esse profissional disse que, após um ato íntimo, é muito possível que o fluido corporal de um indivíduo permaneça em uma outra pessoa por alguns dias e que teria sido isso que tinha acontecido entre o namorado de Amanda e entre ela. Ainda no tribunal, outras pessoas foram ouvidas. Uma mulher testemunhou que em 1993, Joseph a levou para o mesmo parque e para o mesmo local onde Amanda foi encontrada. Um outro homem que conhecia Joseph em 1993 disse que por volta das 2 horas da manhã ele estava caminhando pela rua, viu Joseph, viu o carro dele também todo molhado e quando questionou sobre isso, Joseph disse que tinha levado o carro para um lava-jato. Uma outra mulher também testemunhou no tribunal. Ela falou que na madrugada do dia 19 estava em seu apartamento olhando pela janela, disse que viu Amanda caminhando e que viu o carro de Joseph se aproximar dela. Ela disse que a irmã dela estava na rua e após entrar no apartamento, a irmã confirmou que era Joseph e então ela disse que dias antes o carro de Joseph também a acompanhou. Disse que Joseph parou o carro, ofereceu uma carona a ela, porém que ela não aceitou e depois disso ele foi embora. Vocês se lembram que bem no início desse vídeo eu contei que a Amanda caminhou com um homem mais velho, que um policial chegou até a parar os dois? Então, os investigadores foram atrás desse homem, eles não conseguiram encontrá-lo porque ele já tinha falecido há alguns anos, mas conversaram com a mulher dele. A mulher desse homem disse que na época dos fatos, o marido dela mentiu o nome porque ele já tinha sido preso por causa de drogas e quando ele falou com o policial, ele não quis dizer seu nome real porque ele estava em liberdade condicional. Ela também falou que após o encontro rápido que ele teve com Amanda na rua, ele foi para casa e que por isso não poderia ter sido ele. Outra coisa que leva os investigadores a acreditarem que não foi esse homem é porque aparentemente ele estava a pé, já que ele também estava caminhando assim como Amanda, e o parque ficava um pouco longe do local onde eles estavam, então seria bem difícil ele convencer Amanda a ir até esse local. Voltando para a audiência, Joseph continuou dizendo que era inocente. Os promotores disseram que não acreditavam na inocência dele e falaram que, apesar dele não confessar, eles deduziram através das investigações como tudo aconteceu. Os promotores contaram que na madrugada do dia 19, Joseph estava com alguns amigos. Esses amigos o convidaram para ir para o Canadá. Ele não aceitou, entrou em seu carro e começou a dirigir. Enquanto estava dirigindo, Joseph teria visto Amanda. De acordo com os promotores, ele então parou o carro. Como Amanda o conhecia do colégio, ela se aproximou do carro, começou a conversar com ele e depois disso aceitou a carona para casa. Ao invés de Joseph levar Amanda para casa, na verdade ele foi para o parque. De acordo com os promotores, ao chegar no parque, Joseph teria tentado algo mais íntimo com Amanda. Ela o rejeitou e nesse momento ele teria ficado com muita raiva por causa da rejeição. Ainda segundo eles, foi nesse momento que tudo aconteceu. Depois disso ele deixou Amanda e como nesse parque tinha muita lama, ele decidiu ir até o Lava Jato às 2 horas da manhã e depois disso foi para casa, que teria sido mais ou menos o horário que aquele homem disse que viu o carro dele todo molhado. De acordo com os promotores, ele lavou o carro porque queria se livrar de qualquer evidência, mas acabou que ele não conseguiu se livrar de todas elas.
Antes do juiz falar, a mãe de Amanda pediu a palavra, fez um apelo e disse: durante muito tempo, Joseph viveu sua vida, mas minha filha não viveu. Ele está livre há 28 anos e eu peço que ele não seja preso por menos que isso. Joseph também pediu a palavra, falou que era inocente mais uma vez e declarou: gostaria de dizer aos amigos e familiares de Amanda que eu sinto muito por tudo o que vocês passaram ao longo desses anos. Eu não sou a pessoa que tirou a vida dela, sou inocente. Tenho falado isso desde o primeiro dia e isso nunca vai mudar. Eu sou inocente. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, no dia 10 de janeiro de 2022, Joseph foi sim considerado culpado e recebeu 25 anos de prisão aos 46 anos. Ao ouvir isso, os advogados de defesa dele disseram que era tudo muito injusto e que com certeza eles vão apelar. Uma das advogadas se virou para um jornalista e falou: isso não é justiça. Justiça não é prender um homem inocente pelo resto de sua vida. Infelizmente, o pai de Amanda não estava presente nesse julgamento. Ele faleceu em 2020, aos 70 anos, e um de seus melhores amigos falou na audiência que finalmente ele conseguiu cumprir uma promessa que fez ao pai de Amanda, porque Joseph finalmente estava preso. A mãe de Amanda até hoje vive na mesma casa onde criou a filha e, ao contrário de seu marido, ela conseguiu acompanhar o julgamento até o fim. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre isso tudo. Você acha que o Joseph é inocente? Você acha que ele não é? Coloca aqui que eu quero muito saber sua opinião. Não saia do canal sem deixar o seu like, porque é de graça, não custa nada e faz toda a diferença na minha vida. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e, se puder, compartilha ele nas suas redes sociais. Assista também outros vídeos em sequência para que o YouTube entenda que o canal é importante para vocês e sempre envie os conteúdos, tá bom? Agradeço do fundo do meu coração a cada um que assistiu esse vídeo até o fim. Muito obrigado por sempre estarem aqui comigo e não me largarem, agradeço muito mesmo. E lembrando que temos vídeos aqui, para quem não sabe, 3 vezes por semana, que a maioria das vezes é segunda, quarta e sexta às 7 da noite, e eu sempre me esforço muito para nunca deixar vocês em falta, tá bom? É isso. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre. Como eu digo, fiquem com Deus, se cuidem sempre, sempre, sempre. E até o próximo vídeo.